Sempre é um prazer estar reunido com os irmãos, como igreja, como corpo de Cristo, né? Foi isso que Cristo chamou esse grupo aqui, né? Igreja, e o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, falou que nós somos o corpo. E de qualquer forma, seja ela como for, isso diz muito sobre da forma que nós nos reunimos, né? No intuito aí de comemorar a morte e a ressurreição do nosso mestre, amém? Meus queridos, eu trouxe uma mensagem. Eu sempre costumo dizer que a nossa mensagem que nós trazemos aqui na frente, ela não deve ser apenas uma mensagem expositiva, né? Ela deve ser uma mensagem reflexiva, sempre no intuito da gente refletir sobre o que a palavra está dizendo para nós e como ela está falando e de que maneira nós podemos assimilar todos os dias, né? Eu até faço uma associação da questão de refletir como o animal ruminante, né? O animal ruminante, seja vaca ou camelo, entre outros, o, o ato de ruminar, né? Depois que ele se alimenta, e quando ele vai, o irmão ali ele conhece muito bem isso. Quando ele vai, então, dormir, o alimento volta e ele fica macerando, né? Num processo microbiológico, isso ele vai processando o alimento, né? Ele engole, ele regurgita novamente e começa a macerar o alimento até que seja todo processado o alimento. E isso serve para nós como uma associação, evidentemente, né? Que a gente possa, então, processar também tudo aquilo que é extraído da palavra, né? Porque quando nós vemos aqui na frente e durante o tempo que a gente está extraindo da Bíblia todo o material para trazer uma mensagem, a mensagem também está falando com a gente está sendo edificado, nós estamos sendo tratados pela palavra, né? Então, assim, a palavra é tanto para o ouvinte quanto para o transmissor, né? Somos transmissores da palavra. E a minha mensagem, meus queridos, é uma mensagem muito simples, muito, eu procurei sintetizar ela, aquilo que estava no meu coração, e o título da minha mensagem é Intenções do Coração. Quais são as intenções dos nossos corações com relação à vontade de Deus, né? Será que as intenções dos nossos corações são pertinentes à vontade de Deus ou não, né? Muitos cuidados nós tomamos, né? Nós tomamos cuidados, nós nos rodeamos de cuidados. Temos cuidado com pessoas, com o que nós falamos, temos cuidado com certos lugares que vamos, mas muitas vezes nós não tomamos cuidado com o maior inimigo que temos dentro de nós, que é o nosso coração. A Bíblia diz que nós vamos ver isso. A Bíblia fala que ele é enganoso, né? E ele é perverso. Então eu começo a minha fala lá em Jeremias, e é importante falar isso também, que Jeremias foi um profeta bastante interessante, que ele profetizou antes e durante o período do exílio de Israel na Babilônia, né, durante 70 anos cativos. Então Jeremias ele profetizou nesse período. E quando nós lemos lá em Jeremias, Deus vem fazendo toda uma advertência sobre o povo de Israel, pela qual eles eram até religiosos, porque eles prestavam seus cultos, eles faziam suas oferendas, eles faziam seus holocaustos, porém as intenções do coração do povo de Israel estavam longe da vontade de Deus. Eles eram perversos e Deus entregou eles na mão dos seus inimigos, né, no caso os babilônios. Olha o que diz lá, quando chega ali em Jeremias 17, capítulo 17, no versículo 9 e 10. Especificamente Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. Então, lá no 9, Deus diz assim, ó, enganoso é o coração. Olha só, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, mais do que todas as coisas, e perversos. E Deus ainda acrescenta, quem o conhecerá? Ele faz uma pergunta, quem o conhecerá? E ele acrescenta no versículo 10, eu, porém o Senhor, esquadrinho o coração. Olha só que algo minucioso. E provo as entranhas. Em outras versões está, e provo os rins. Algo muito particular, né? Isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas obras, das suas ações. Olha só que Deus é quem sonda
os nossos corações, é Ele que esquadrinha, né? E quando a palavra fala sobre coração, meus queridos, né? O apóstolo Paulo, em Romanos, ele fala sobre a palavra, que a palavra penetra, viva e eficaz, como uma espada penetra o nosso coração, dividindo juntas e medulas. Em outras versões também, em outros capítulos, fala sobre o coração. A Bíblia não está dizendo esse nosso coração aí, esse que está pulsando aí no meio do nosso peito, que tem o tamanho do nosso punho, né? Que tem a função de levar o oxigênio através da corrente sanguínea para cada célula do nosso corpo. Não, não é esse coração. O coração que a Bíblia está dizendo aqui, ele tem a ver com a nossa alma. Muitas mensagens aqui já foram pregadas sobre alma, e nós entendemos alma de maneira que nós compreendemos ela na parte psicológica, não é isso? É o nosso psique. E outros estudiosos da palavra, né, outros teólogos, ainda dividem a alma em 3 interessantes partes, que a primeira parte é a nossa parte intelectual, que é a nossa mente, a nossa consciência. A segunda parte é a nossa parte emocional, são as nossas emoções, são os nossos sentimentos. E a terceira parte é a parte evolutiva, que é a parte nossa, das nossas vontades, os nossos desejos. Então, intelectual, a nossa mente, a parte emocional, as nossas emoções e sentimentos, e a parte evolutiva, que é o nosso desejo, as nossas vontades. Isso é a alma, isso é o coração que Deus está dizendo. Isso é muito particular, e é lá que Deus sonda, é lá que Deus esquadrinha nossa alma, o nosso coração, e é de lá que emana todo o sentimento, todas as vontades, todos os desejos, e isso a Bíblia diz que o nosso coração, a nossa alma, ela é perversa, e nós precisamos ter cuidado com isso. E eu trago, diante disso, meus queridos, alguns personagens bíblicos que vão ajudar nós a entendermos quando eles tiveram intenções nos seus corações de fazer a vontade de Deus, e outros que não fizeram a vontade de Deus porque tiveram as intenções dos seus corações longe da vontade dele. O primeiro personagem é um personagem muito emblemático da palavra, né? A ele foi atribuído na sua criação muitos predicados, muitas qualidades sobre ele, né? Ele era o querubim ungido cobridor, que era o anjo de luz. Em algumas versões dizem que ele era Lúcifer, né? Que quer dizer portador de luz, né? E o anjo de luz, quando ele foi criado, olha só quantos predicados positivos foram dados a ele na sua criação. Ele era o selo da medida, olha só. Ele era cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Meus queridos, na criação do anjo de luz, ele foi criado ao som de tambores e ao som de pífaros, é um tipo de flauta, né? Ele foi criado ao som de música, e ele foi coberto, olha só, ele foi revestido de pedras preciosas, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Ele foi revestido de toda esplendor, de toda glória, mas no seu coração foi encontrado iniquidade, né? E ele dizia lá no seu coração, lá no Isaías, que foi outro profeta que profetizou para o povo judeu em cativeiro, o profeta Isaías, fazendo uma associação do rei Nabucodonosor, que também teve o mesmo sentimento que o anjo de luz no seu coração. Ele dizia no seu coração, lá na eternidade: e eu subirei nos altos céus, acima das estrelas de Deus, e lá eu exaltarei o meu trono e me assentarei no monte santo de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Então, quando ele pensou isso no seu coração, Deus o baniu para fora, Deus o baniu para a terra, né? Ele foi banido. E quantas consequências o anjo de luz, então, sofreu com relação a ter um coração voltado para desagradar a Deus, porque como anjo de luz, depois ele foi conhecido como Satanás, que é o inimigo de Deus. E o anjo de luz agora é o inimigo de Deus, e ele sofreu uma consequência pela qual nenhum outro sofreu, que foi ser condenado por toda a eternidade, por causa que achou no seu coração iniquidade, e aquilo que ele pensava no seu coração desagradava totalmente a Deus. Outro personagem que nós podemos falar, meus queridos, sobre
as intenções do coração. Quais eram as intenções do coração de Caim e Abel? Nós estamos estudando essa semana sobre Gênesis, né? Estamos vendo essa passagem e que já tem sido falado aqui muito tempo, muitos dias. Quais eram as intenções de Caim e de Abel, né? As intenções de Caim era diferente de Abel, e de Abel é diferente de Caim, e ambos ofereceram ao Senhor o holocausto. O holocausto de Caim e Abel era que Abel tinha o coração voltado na humildade, na obediência ao Senhor, e Caim não. Caim era soberbo, era perverso no seu caminhar, e ele se lançou ao seu irmão com fúria e tirou a vida do seu irmão, e a vida de Caim, de Abel, clamava na terra para o Senhor nas alturas, e a ponto do Senhor então banir ele da sua presença, e ele foi banido na presença do Senhor na medida que ele foi amaldiçoado e toda a sua geração. Por quê? Porque as intenções do coração de Caim eram perversas diante de Deus. Quais eram as intenções do coração de Noé, o patriarca? Noé era um homem que foi achado graça diante dos olhos de Deus, né, diante de uma geração que ele vivia perversa, mas Deus, olhando para baixo, viu graça aos olhos de Deus o coração de Noé. Olha só os predicados positivos que Noé tinha no seu coração. Noé era um homem justo e reto diante de Deus. Oxalá, meus irmãos, que Deus pudesse olhar por nós e achar esse mesmo predicado, né? Justo e perfeito diante de Deus, né? E Noé foi dado a ele uma missão pela qual nenhum outro homem teve na face da terra, que foi reiniciar todo o processo da criação pós-dilúvio. E qual eram as intenções, outros personagens bíblicos, qual era a intenção dos irmãos de José, quando vendeu ele para uma caravana de ismaelitas, vindo de Midian, e que ele foi parar como escravo lá na casa de Potifar, né? E quais eram as intenções do coração de José, pela qual a mulher de Potifar, em outras palavras, né, foi assediado por ela, mas ele rejeitou aquele negócio, ele rejeitou aquele prato, fugiu da aparência do mal. Por quê? Porque José tinha o seu coração voltado a fazer a vontade de Deus, e com isso ele foi injustiçado, lançado em cadeias, mas Deus deu o livramento para ele, pela qual José teve a revelação, né, de interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro, e o copeiro falou dele para Faraó, que também foi revelado os seus sonhos, e Deus providenciou que ele fosse governador do Egito. Por quê? Porque José era um homem temente a Deus, e o seu coração era voltado a fazer a vontade de Deus. Qual eram as intenções do coração de Abraão, o pai da fé? Um homem voltado às coisas de Deus, e quando Deus falou para ele reunir suas coisas, pegar o seu único filho e levar para o Monte Moriá, onde ali iria oferecer a Deus um holocausto, oferecer a Deus um sacrifício, e mal sabia Abraão que o sacrifício seria o seu próprio filho. E quais foram as intenções do coração de Abraão quando levantou o cutelo para imolar o seu filho, e Deus segurou o seu braço e falou: não faça isso ao seu filho, Abraão, pois hoje eu sei que você não me negou o seu único filho. Isso mais tarde representou Cristo, e ali eles retificaram as suas alianças. Por quê? Porque Abraão era um homem voltado com o seu coração às coisas do Senhor, as intenções do seu coração eram voltadas a fazer as coisas pertinentes à vontade de Deus. Quais eram as intenções do coração da mulher de Ló, quando Deus iria destruir Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre? E um dia antes os anjos do Senhor estiveram na casa deles, alertando para que eles na manhã seguinte pudessem sair da cidade. Mas quando saindo da cidade, a mulher, quais foram as intenções da mulher de Ló? Talvez pelo seu coração estar naquelas coisas, nas coisas materiais, nos seus bens, nas suas propriedades. Talvez ela olhou para trás em função disso, desobedecendo uma ordem de Deus, e ela pagou um preço alto, que foi se transformar imediatamente numa estátua de sal. Quais eram as intenções do coração de um homem que foi revestido de autoridade sobre o povo de Israel,
pela qual está lá no livro de Juízes, um homem que teve um predicado muito interessante de Deus, né, um dom de Deus, pela qual não foi dado nenhum outro juiz antes dele, nem para Gideão, nem para outros, entre outros juízes, mas ele foi revestido de uma força colossal, né, que era Sansão, que ele era um nazireu, né, um nazireu que significa separado, santo, né? Jesus também era um nazireu, porque ele era o Messias, o ungido de Deus, e Sansão teve uma força colossal pela qual Deus deu a ele, e ele estabelecia juízo sobre o povo de Israel, essa força que ele podia garantir o exército de Israel apenas pela força dele. E Sansão, ele matou mais de 1000 soldados filisteus apenas com uma queixada de animal. E Sansão teve as intenções do seu coração voltadas a contrariar a vontade de Deus, pela qual ele revelou a Dalila, a filisteia, ao segredo da sua força. E Sansão sofreu grave consequência. E Sansão, ele teve os seus olhos arrancados pelos filisteus. Ele foi levado para Gaza, e estando lá em Gaza, ele foi virar moinho como um animal, e Deus, pela tua misericórdia, pela última vez, Deus concedeu a ele força, para que ele pudesse então derrubar o templo de Dagon e matar mais filisteus naquele dia que propriamente a sua vida. Quais eram as intenções do coração de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que as intenções do seu coração naquele dia que ele estava no seu palácio e talvez desprovido de espiritualidade naquele dia, olhando lá do seu palácio, ele viu Betseba ou Betsabá, a mulher ali se banhando, e as intenções do seu coração foi totalmente contrária à vontade de Deus. Quando ele então mandou chamar aquela mulher e se deitou com ela, desse fruto desse relacionamento, eles tiveram um filho. E Davi, para tentar maquiar as intenções do seu coração com relação à vontade de Deus, ele ainda mandou que o seu marido Urias, o Eteu, fosse então colocado em frente de batalha, para que ele então pudesse ser morto e ele ficar numa situação confortável diante de Deus. Mas Deus reprovou, através do profeta Natã, as suas atitudes, e Davi pagou um alto preço, porque Deus não permitiu que aquela criança nascesse, mesmo que Davi jejuasse por 7 dias, mas Deus não permitiu que aquela criança nascesse, e Deus ainda falou que a espada nunca mais se afastaria da família de Davi. Quais eram as intenções do coração, meus queridos, daqueles homens que na época de Cristo também tinham suas intenções contrárias à vontade de Deus? Os fariseus, os saduceus. Quais eram as intenções desses homens que, a exemplo do anjo de luz, vestia com roupas, roupas específicas, roupas luxuosas da época, se consideravam como santos, né? Quais eram as intenções daqueles homens que enrolavam os flanges nos seus braços, tinham filactério na testa e a Torá na ponta da língua, mas Cristo conhecia os seus corações e falou que eles eram sepulcros caiados, porque eles eram belos por fora, mas eram podres por dentro. Quais eram as intenções do coração de um homem que foi chamado para o apostolado, mas que ele se mostrava leviano naquilo que fazia na equipe de Cristo, que era Judas Iscariotes? Quais eram as intenções de Judas, quando então, por amor ao dinheiro, por torpe ganância, ele entregou a Cristo por 30 moedas de prata, né? E por talvez uma crise de consciência, procurou então suicídio, diferentemente de um homem que foi convocado, foi chamado fora de época, né? No caminho para Damasco, onde Cristo apareceu em glória para ele. Um homem que perseguidor, ele foi perseguido, um homem que muitos dizem que ele foi audaz em dizer que sede meus imitadores, conforme eu sou de Cristo, a saber, apóstolo Paulo. Muitos, meus queridos, estão aí no mundo dizendo que ele é a igreja de Cristo, ele é o templo do Espírito Santo, mas ainda considera esse templo aqui de alvenaria, esse lugar aqui como lugar santo. Muitos estão aí fora dizendo que ele
o seu pastor é Cristo, mas ainda estão debaixo de julgos e de preceitos humanos aí. Muitos aí estão aí fora dizendo que a palavra é um manual de conduta, mas ainda segue cartilhas e manuais das religiões, das denominações. Por quê, meus queridos? Porque falam, mas as intenções dos seus corações são outras, né? Para finalizar minhas palavras, eu gostaria de fazer mais uma vez uma reflexão com a igreja. Quais são as intenções dos nossos corações como igreja de Cristo? Quais são as intenções dos nossos corações, nos nossos negócios, no nosso trabalho? Quais são as intenções dos nossos corações com relação quando nós somos pais, como filhos, como maridos, como esposas? Quais são as intenções dos nossos corações como igreja de Cristo aqui na terra? Meus queridos, que as intenções dos nossos corações possam ser mais de Abel do que de Caim. Que as intenções dos nossos corações possam ser mais de Noé do que aquela geração que o cercava. Que as intenções dos nossos corações possam ser mais de José do que a dos seus irmãos. Que as intenções dos nossos corações possam ser mais de Abraão do que da mulher de Ló. Que as intenções dos nossos corações possam ser mais de Paulo do que de Judas. E que as intenções dos nossos corações possam ser mais praticantes da palavra do que propriamente ouvintes. Amém? Essa é a minha mensagem que eu deixo para a igreja. Deus abençoe a todos e uma ótima semana. Amém.